Boa noite, começando mais um Resenha Entre Quatro Linhas, hoje com a tela cheia, Marco, Brandt, Quinhos, Nervo e Heitor. Vamos falar dos times paulistas que estão classificados e o Santos também, né? Claro, não pode deixar de falar do Santos, o Santástico. Boa noite, Quinhos, tudo bem? Boa noite, tudo bem, amigos? Ó, vou começar o meu boa noite com. Não vou nem falar nada, só a CBF vai 3 pontinhos, só isso. Isso é verdade. Fala, Nervo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ícaro. Boa noite, galera. Tricolor classificado. Não do jeito que a gente queria. Alguns planos deram errado, muito errado, contra o Botafogo. Mas é isso aí. Segunda fase, seja o que Deus quiser. Fala, Heitor, tudo bem? Quer dizer. E aí, meus amigos, boa noite. É um prazer estar com vocês aí nessa mais uma edição do Resenha. Nem muito a comemorar, nem muito a ficar triste. Vamos que vamos. Vamos falar de futebol. Fala, Marcão, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Quando falar do Corinthians, ontem me lembrou o Silvinho treinando, cara. Que jogo pavoroso, cara. Puta merda, vontade de dormir no segundo tempo. Foi foda pra me segurar. Lembrou os tempos de Júnior também? De Júnior treinador? Mais ou menos. Ô Marcão, já vou começar com você, que me chamou muita atenção ontem o português. Primeiro, o cara já tá se acomodando com o Brasil, né? Tava de berma, de camiseta, faltou chinelinho e uma prancha debaixo do braço, né? Achando que tava na praia. Ele já montou um time meio que preservando os titulares e colocando os reservas no jogo, né? Alguns, quase nenhum se destacou, mas conseguiu bater o fraquíssimo Novo Horizontino, que não ganhou de ninguém no campeonato inteiro. O que eu tenho a dizer é que o Cássio é um fominha do cacete, porque ontem quase entregou a paçoca 2 vezes. Aquele João Pedro é horrível. Que lateral ruim, mano. Como aquilo vira profissional, velho? Ei, João Pedro, fica mais tempo no timão. Ainda vou dizer. O Marquinhos que dispensou. Juliano numa tiriça desgraçada. Feijoada. Você já tem feijoada. O Mosquito foi o único que correu. Ou seja, sem brincadeira, imagina, você é reserva de um clube grande, você tem a oportunidade de jogar, você joga naquela preguiça, meu. Apesar do time do Novo Horizontino não ter dado muito susto, né? Um ou outro ali que você pode considerar. O Raul não entregou muito o jogo, né? O Raul fez o que tinha que fazer, né? Zagueirão. Acho que a dupla de zaga foi bem. O Bambu o Bambu fez uma boa estreia. E o Raul... na verdade, o Raul, ele perdeu a titularidade no ano passado por conta de problemas físicos, né? Ele é emocionado em campo, é isso. Ele parece o Mina, que jogava no Palmeiras, né? Queria atacar, queria defender e queria... A lá Davi Luiz, Copa de 2014. Alguém dá uns remedinhos na veia dele pra acalmar e bota ele pra jogar, que ele como zagueiro é bom. Agora, você quer sair jogando, quer ficar fazendo palhaçada, aí dá merda. Mas se for um cara sério, ele tem muito potencial, cara. Um Rivotril na veia. Sim, considerando o time que a gente viu ontem, a gente pode pincelar alguns jogadores que a gente pode querer ver mais, né, no Campeonato Brasileiro. O próprio Raul, que a gente considera, o Rony é um cara que vem jogando desde 2020, né? Não emplaca, mas também não sai do time, né? Sempre acha uma boquinha ali. E um ponto positivo, que eu acho que esse time do Corinthians, ele perdeu o GP, mas ele ganhou o Adson. O Adson é um cara que polivalente, ele tá em todas as posições ali. Ontem ele deu um susto, hein? Ontem eu não achei que foi uma boa partida dele, não. A questão do Rony, algumas críticas que eu tenho até a base do Corinthians. Você sobe o Piton, que é um lateral esquerdo que não sabe marcar, e
e você revela um volante que não acerta um passe. Pô, você tá revelando o quê? Nós São Paulinos gostamos muito do Piton e do Duqueiroz, pode deixar. Não, cara, eu sou a favor de dar oportunidade pra base, mas só que você tem que ter planejamento, você tem que saber formar o jogador, cara. Senão você joga o cara e não. Você acaba destruindo, né? Um começo que ele Sim. fica nervoso e não acaba não rende. seguindo. O Pouquinho. Adson jogou bem, Eu gostei dele. Contra o Palmeiras, por exemplo, ele entrou, meu. Ele contra foi o pra mim um dos Palmeiras, melhores em campo. Esse Adson Ele é bom. fez fumaça mesmo. Fez fumaça, Ontem ele. O Marco ele tá meio bravo, hein? Mas ontem eu acho que o Adson ele fez uma movimentação ali no time, mas eu acho que o Adson ele tem que entrar no segundo tempo, que ele faz a movimentação bem interessante. O Paulinho ontem, nossa, foi muito mal ontem. Eu achei que foi uma das piores partidas do Paulinho. Ontem. Procura-se. Muito... Vamos pegar o calção do Danilo não, e ver se ele tá lá dentro ainda. Mas o cara não tá nem recebendo em dia. Isso é verdade. Não, tá sim, eu vi uma notícia, quem pagou foi o Coringão, não sei de onde tirou, mas falou que não tá em atraso não. Mas a Tausa não pagou. Paulinho. Não, então, mas a Tausa não pagou, então os caras pegou e falou que tiraram do bolso do clube e pagou. Falou que ele tá em dia. Exato. Ô Quinhos, ontem como o Vitor montou o time do Corinthians um pouco, na verdade bem mexido, né? Na verdade é quase todos os reservas, sim, tirando o Cássio e o Juliano. E o Mosquito, assim, acho que pode ser considerado o 12º jogador do time do Corinthians. Todo o time era todo reserva. E quase todos ninguém se destaca, né? A gente pincelou um ou outro aí, mas o Cantilho a gente tinha uma grande esperança no ano passado, que tinha um bom passe, ele tinha uma boa visão de campo, de jogo, metia umas boas bolas para o Jô no ano passado, não é à toa que o Jô foi o artilheiro do Corinthians. O Jô, né, que não conseguiu voltar da festa de aniversário e faltou hoje no treino. De novo, né, mano? De novo. E aí, esses jogadores aí do Corinthians aí, tá? Na verdade, dá um frio na espinha do torcedor, hein? Então, o corintiano ele se empolga, né? Ele tá empolgado com que vem falando até hoje do quinteto fantástico, né? Mas se você parar para ver, é o que falam, né? O Corinthians é time de 15 minutos. O Corinthians é time de 15 minutos com o time titular. Depois que passa os 15 minutos de pressão, não aguenta. Você vê que o time do Corinthians do meio para frente é velho, né? Tudo bem que tem o William ali que dá uma correria. Amigão, com todo respeito, quem não aguenta correr, a gente aqui que tá gordo, mano. Porque, sem maldade, jogador treina pra isso. Pra mim, a questão é a falta de preparo físico. Não, tudo bem, preparo físico, mas que eu falo. O Corinthians com o Silvinho no fim do ano passado tava se arrastando e esse ano também. Agora que então, trocou... mas é por causa da idade, Marquinho. Não, é por causa da idade. Acho que não. Hoje em dia, jogador joga bem até 36, 37, cara. Pra mim, a questão é muito... Mas é o volume de... É o volume de... Corinthians não aguentava correr na era Silvinho, nem os jogadores jovens. Se você for ver, por exemplo, o Mosquito ano passado, e esse ano, toda hora ele é substituído porque ele não aguenta correr os 90 minutos. O Mosquito tem 22 anos. Agora trocou a comissão técnica. Ou seja, vai ter que esperar um tempo para o time entrar em forma de novo. Então, mas o Mosquito não estava tendo oportunidades com o Silvinho. Agora, com o Vitor Pereira, ele está entrando e ainda quando entra, ele entra bem. Sim, ele entra bem, só que ele não está aguentando jogar 90 minutos também, cara. Então, mas ele evoluiu, então, a preparação física dele. Isso que eu estou te dizendo. O problema do Corinthians é a preparação física. Você olha, ano passado o time se arrastava e esse ano com o Silvinho estava se arrastando também. Eu não sei se de repente falta estrutura no clube, porque como o tempo vai passando, vai tendo que trocar equipamento, vem coisa mais nova, e é isso que talvez esteja atrasando, mas o Corinthians não aguenta correr. Sim, e em relação ao time em reserva, né? Você viu que ontem, como você mesmo falou, o jogo foi feio, dava digno de sono mesmo, horrível. Nossa, não sei se foi o sol na cabeça dos caras, mas assim, o Adson, ele jogou muito quando ele entrou contra o Palmeiras, na quinta-feira passada, ele jogou muito bem, né? Até brinquei aqui, pro Paulinho, procura-se, a gente tem que olhar dentro dos bolsos do Danilo, porque
ele não jogou desde quinta-feira, o Danilo bloqueou ele, e ontem, no jogo de ontem, ele não apareceu também. Tanto que quando no segundo tempo saiu o Watson e entrou o Guedes, deu uma melhorada no ataque do Corinthians, né? Se bem que o Guedes também perdeu uns gols, que eu vou falar pra você que... O Corinthians achou um gol. Não, ele achou, né? Achou que ele empurrou a bola dentro do gol da linha. Ele só empurrou. Mas assim, então se o Vitor Pereira quer colocar time em reserva, tem que arrumar, tanto na parte física, ou porque é horrível. Time em reserva do Corinthians, pelo amor de Deus. Não, parece que o time não treinou, cara, porque era o time perdido em campo. Mas será que treinou? Eu acho que a ideia era realmente assim, os caras não jogam junto, né? Não tem ritmo de jogo no coletivo. O Corinthians já estava classificado. O Português precisava poupar o elenco titular. Cara, Porque não tem. Foi um jogo Corinthians B contra Novo Horizontino. É óbvio que ia ser um jogo ruim. Mas eu acho que também não dá para pautar o que o Corinthians vem jogando pelo jogo péssimo que teve ontem. Entendeu? Cara, última rodada, né? Os caras cansados, começo de temporada, tá todo mundo com 2 sacos de arroz nas costas. Eu vi o jogo, um teco, que eu tava acompanhando o jogo do Santos, mas era o que ia se esperar mesmo de um jogo de última rodada entre Corinthians com um time quase reserva e o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino que não ganhou de ninguém também, né? Eu acho que não é muito parâmetro o jogo de ontem, né? É assim isso. Como o Palmeiras também já jogou com time reserva pessimamente, ganhou de 1-0, empatou. Mas era a seguinte opinião, pelo menos o mínimo de padrão você tem que pedir pro jogador ter. Por exemplo, você vai jogar com ponta, Mosquito. Você vai cortar para dentro para chutar. Então alguém abre do lado esquerdo para dar profundidade pro time, para ter uma jogada de linha de fundo. O Corinthians estava tendo isso, era um time perdido em campo. Então, mas é o que tem que fazer, né? Igual o Marquinhos falou, é treinamento, é preparo físico, porque um exemplo, se pegar o time do ano passado, das 3 últimas rodadas do Brasileiro, e colocar para jogar o time do Palmeiras, que era o time da Copinha, e colocar com esse time reserva do Corinthians, ganha de 5, 6 fácil. Aí você tá. Desculpa, eu não vou ofender, mas a questão é a seguinte: você querer comparar jogador profissional com jogador que tá subindo da base tá de brincadeira. Você pode. Não, peraí, uma coisa, outra coisa, cara. Mas é questão de jogar junto, é isso que eu tô falando. Mano, pra mim a questão é a seguinte: o time não tem padrão desde o ano passado, o Corinthians fisicamente tá mal desde o ano passado. É muito mais pela falta de treinamento. Você via que o time não tinha movimentação. Você pode perceber, o único jogo que teve movimentação assim que a gente pode ver nos últimos jogos foi contra a Ponte Preta. Que também não é tão parâmetro porque é um time horrível. E caiu. Sim. Ô, Nervo, foi bom o Quinhos ter tocado nesse assunto com relação à idade dos jogadores. Logo o Quinhos, né, que tinha um lateral esquerdo aí, que jogou até os 43 anos de idade, famoso, Zé Roberto. Mas pelo amor de Deus, Zé Roberto é um interminável, né? Há de considerar que o Corinthians contra o São Paulo deu trabalho, hein? O Corinthians foi para cima, meteu 2 bolas na trave, o Thiago Volpe fez algumas defesas com um pé d'água daqueles, o campo do Morumbi não estava poça, estava até que jogável, e a bola corria muito rápido em alguns momentos. Então, o time do Corinthians, mesmo com os velhinhos, tá dando trabalho pro time do São Paulo. O time do São Paulo, como fez o gol no começo, já acabou deixando um pouquinho mais tranquilo o jogo. Então, eu acho que é um de tudo um pouco. Eu não vejo o Corinthians como um time tão ruim assim. Eu acho que o Corinthians tem alguns pontos positivos e a gente, sendo São Paulino, a gente sabe quanto o Corinthians é traiçoeiro. O Corinthians é um time traiçoeiro, sempre foi. Principalmente agora que vai começar a segunda fase. Principalmente pelo vacilo do São Paulo no sábado. Porque as chaves se cruzam. E a chance da gente enfrentar o Corinthians na semifinal em Itaquera é 100%. Que a gente ainda não ganhou lá. Eu acho assim, o São Paulo, na verdade, no mano a mano, tecnicamente, eu ainda acho o São Paulo ligeiramente superior. Porém, taticamente, o São Paulo dá muito espaço, né? São Paulo dá muito espaço.
E o Corinthians no Morumbi deu um pouquinho de trabalho, mas na minha opinião o Corinthians no Morumbi não estava num dia bom de finalizações, porque o Corinthians teve algumas chances legais com o Paulinho, mas o ataque do Corinthians naquele dia sumiu. Não sei se foi por causa da chuva também. É difícil jogar no Morumbi. Todo mundo fala isso, que é muito difícil jogar lá. Com chuva é duplamente difícil. E os jogadores de São Paulo já estão acostumados com o campo, né? Mas a verdade é que o ataque do Corinthians aquele dia morreu em campo. Gente. A pergunta até agora pro Marcos. O que acontece com o William? A questão é que não tem centroavante, cara. O que acontece com o William? Não tem mas o William não é centroavante. O William ainda arma bem a jogada pelo lado. O problema é que a gente não tem centroavante. Você olha o Roger Guedes e não tem a movimentação de um camisa 9 para ele jogar na função de camisa 9. E olha que ultimamente ele que vem fazendo os gols, hein? Tem partida que ele some. Mas não é a função dele, exatamente. Quem não sabe pegar a bola, por exemplo, vai ser para fazer um pivô. E o Jô, pelo amor de Deus, cara, o Jô já não tem mais condição. O Jô não quer mais jogar futebol. Só quer sumir, só. Eu acho que assim, só para complementar, às vezes não é idade, meu. Acho que é forma. Tem cara que envelhece bem, tem cara que envelhece mal. O Gil, por exemplo, é um jogador que envelheceu mal. O Gil já deu a cota dele, já. O Gil envelheceu mal. Fábio Santos também é outro que já deu a cota, já. O Fábio Santos tá fazendo um peso no Corinthians só. Né? Agora, o Renato Augusto, o Paulinho, o William agora ganhando ritmo, eles estão conseguindo jogar até que razoavelmente o jogo todo. A questão para mim é muito preparo físico e a falta de entrosamento também. Se você não tem um técnico que você consiga fazer jogar, cara... Hoje em dia, infelizmente, não era igual no passado que você pegava e arrumava a defesa, jogava os caras no ataque que se dane. Infelizmente, tem que ter treinamento, senão... Corinthians no passado teve times menos técnicos, mas o Corinthians no passado era mais organizado. Por exemplo, aquela partida que a gente perdeu para vocês em 2019, na primeira fase do campeonato. São Paulo nem atacou o Corinthians direito. Que o Pablo fez o gol e depois o Thiago Volpe. Não, foi aquele jogo que vocês fizeram 2-1 na gente em Itaquera. Foi isso mesmo, foi gol do Pablo de cabeça. Foi gol do Pablo de cabeça e o Thiago Volpe deu uma entregada no fim. O Wagner Mancini colocou o William Farias no... Nossa. William Farias, então. Pra quê? Pra nada. Não fez nada. Colocou no final do jogo ainda. O Heitor, é engraçado essa parte com relação ao Corinthians, porque a gente veio com uma expectativa muito grande com o Juliano, né? Era uma contratação que muitos times viam como um cara que poderia resolver o meio-campo. O Tite já chegou a levar ele para a seleção. No Grêmio, ele jogou numa função um pouco mais avançada. Era como se fosse o Hernanes no São Paulo. Depois dos 30, o Hernanes acabou recuando. Igual o Juliano ontem, recuou bastante no segundo tempo para jogar como segundo volante. Mas esse cara, o que aconteceu com ele? Ele foi para a Arábia e desaprendeu a jogar lá? Não rola o futebol que ele jogou em 16, em 15 no Grêmio? Ele é um bom jogador, né, cara? Eu gosto dele, meu. Tem um toque de bola, visão de jogo. Só que, é o que o Marcão tava falando, é condicionamento físico, cara. Né? O cara vem do mundo árabe ou do futebol chinês pra cá, e o ritmo é outro, entendeu? E hoje o futebol é pegada, hoje o futebol é jogo por uma bola. Você vê os caras brigando, se matando porque o juiz não deu lateral. Então assim, hoje o futebol é muito mais físico do que técnico. Né? É um bom jogador? É um bom jogador. Mas não é aquele jogador que vai carregar o piano no meio campo. E eu tenho para mim, cara, que eu acho que quando vem o Paulinho... Ele vai ser reserva. Hã? Ele vai ser reserva do Renato Augusto. Eu vejo os dois fazendo a mesma função. Eu não consigo ver o Juliano e Paulinho e Renato Augusto jogando juntos. Mas aí eu acho que quando vem Paulinho e aí entra Renato Augusto e Paulinho ali naquele meio, ele vira a sombra dos caras, entendeu? E assim, por mais que ele tenha uma qualidade um pouco abaixo, mas seja um bom jogador,
Hoje ele não tem... ele não consegue bater os caras, né, meu? Mas é um cara bom, eu gosto dele. Mas, meu, pra mim não tem ritmo de jogo. É um cara que entra... Eu já vi ele entrar no segundo tempo, jogou 15 minutos e já tava com a língua no pé, cara. Sabe? Mas é difícil. Eu não sei como que o português vai cuidar desse time pro Brasileirão, cara. O Corinthians perdeu 3 meses da temporada com o Silvinho. E é engraçado uma comissão porque técnica ruim. Vocês têm o Silvinho como um ponto extremamente negativo do Corinthians. Um câncer, né, do Corinthians. Fraco. Parece que o câncer do time era o Silvinho. E a gente considera que o Silvinho ele só foi mais um técnico que foi limado pelos próprios dirigentes e os jogadores. Porque o jogador não mudou nada. Tirando o quarteto, o quinteto que chegou, mas você vê, a produção efetiva que o time do Corinthians tem, o próprio Novo Horizontino foi quase zero. Levou 2 sustos para o time do Novo Horizontino. Vamos ver agora nas finais, né? Cara, a questão é que o time do Silvinho não tinha. O time do Silvinho não tinha movimentação. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Sim. O time do Silvinho não tinha movimentação. O time do Silvinho era um time estático em campo. Ele não saía do mesmo esquema. Você pega a comissão técnica, era fraca também. A gente tinha o Doriva como auxiliar dele, que como técnico foi fraco. Daí você pega aquele Flávio de Oliveira, era o cara que fazia o time se cansar antes. Então, é a comissão técnica, porque não adianta nada. Tudo bem, o técnico tem culpa? Tem culpa. Mas se você também não tem uma comissão técnica que potencialize os jogadores, não vai adianta, não vai para frente. Mas o Corinthians não é assim. Vamos colocar, Marcão, que o Corinthians tivesse no auge do seu condicionamento físico. Ok. Você não acha o time do Corinthians, essa formação titular, digamos assim, não chega a ser uma formação pesada, cara? Eu não acho, porque o Paulinho é um cara de muita força e velocidade. Se estiver bem fisicamente, é isso que a gente precisa dele. Que ele chegue mais na área, junto para ajudar o centroavante. E que o Renato Augusto organize o time no meio campo. Porque o Renato Augusto é o cara que pensa o jogo. Ele que arruma espaço. Aí você usa a velocidade do William, você usa o Roger Guedes do outro lado, que ele chuta bem de fora da área. E entra bem do lado esquerdo pro ataque. Pro meio. Você consegue explorar bem o time dessa forma. O Maicon vindo, o Maicon fazendo um primeiro volante, aquele cara que sai bem pro jogo, também ajuda bastante. Ô Marquinhos, mas eu entendo o que o Heitor falou em relação a um time pesado, porque, um exemplo, você não pode cobrar do Paulinho que cobrava em 2012, certo? 2012 ele era um Concordo, ali mas só que meio, se então. você pega os números dele na China, vai onde ele estava na Arábia... Mas na China até eu jogo. Não, a questão não é de jogar, a questão é você correr 13, 14 quilômetros. Se você aguenta correr isso, é isso que tem que correr aqui no Brasil. Não é um idoso. Hoje em dia, no futebol, 30 anos não é mais idoso. É complicado também, meu. Você foi parar pra ver, cara. Todo mundo que vem da China vem zoado. É a diferença. Então, por isso que eu falo, o condicionamento físico precisa de uma comissão técnica boa para deixar o cara bem para jogar. E outro, o cara já chega para ser titular, né? Foda. Não tem uma coisa assim que o cara, vamos fazer um treinamento à parte e tal, vamos condicionar você, vamos fazer um fortalecimento muscular. O cara já entra apresentado, a torcida já pede, aí o técnico ainda segura, fala, não, calma, deixa no banco. A torcida começa a pedir e põe o cara. Quando a gente perdeu pro São Paulo, até eu peguei e falei aqui, só que era coisa porque tinha perdido, não era. Pra mim tinha que pegar o Vitor Pereira agora, já que tem um mês pra começar a Libertadores do Brasileiro, bota o time titular lá, 15 jogadores, faz uma intertemporada com esses caras pra eles começarem bem. Paulista, sem brincadeira, a gente ganhou tanto ultimamente, se é pra você ter um time pro ano todo, melhor jogar com o time reserva, aproveitar alguém que tem ali pra você usar o ano todo, e preparar o time de verdade, já que perdeu a preparação do começo do ano. Porque senão você só vai remendando. O cara não tá 100% e vai jogando. Aí tem uma contusãozinha aqui. O cara volta da contusão, precisa, o cara não tem condicionamento físico e assim você vai queimando o jogador.
Desse lado, sim, é E verdade. outra coisa, né? Não sei se vocês estão assistindo pré-Libertadores aí, meu. Os times sul-americanos estão com condicionamento físico do caramba, meus caras estão correndo. Estão voando. Meu, Tão voando. cara, eu gosto de assistir o campeonato argentino, né? Que passa de domingo de sábado à noite e domingo. Meu, os caras correm o tempo todo, meu. Não sei se vocês viram River e Boca ontem. Que Não, mas o jogo. Boca ganhou, né? Meu, que partidaça. Cara, os caras estão correndo demais. E assim, os brasileiros vão penar, cara, se continuar com esse condicionamento aí. Que partida do Vincha. Que Mas é de partida do considerar Vincha. que o. Que Palavecino. Que jogo. Mas é de considerar que o campeonato argentino tá no meio, né? O do Brasil tá no comecinho ainda, né? No comecinho ainda. Então, mas- o problema aqui é que a gente não tem nem pré-temporada, porque o jogador volta dia 1, dia 15 já é jogo à vera no Paulistão. Depois já tem a Copa do Aí Brasil, de repente já vem tem sequência. pré-Libertadores, tem Copa. Exatamente, no mínimo tinha que ter 1 mês e meio por aí pra você Não, preparar Pô, realmente. aquilo que o Abel Esse sempre ano fala, teve né? um O mês, calendário esse ano brasileiro teve um é. mês. O problema é que tem muito jogo, é muito jogo, ainda é cavalado. Esse ano é ano de Copa do Mundo, aí o ano que vem tem outro BO, aí 2024 é outro BO, então Então, exatamente. Quinhos, Aqui pra você ter um esquadrão por muito tempo é difícil. Você tem que considerar várias atenuantes aí, porque senão, enfim, né? É um negócio que a gente vai ficar horas falando, né? Quinhos, o que eu queria Oi. falar, aproveitando já o ensejo aí, que a gente falou de muitos jogos, o seu português, ele sempre reclama de que tem muitos jogos, né? 2, 3 dias tendo um jogo do seu time. Só que eu queria destacar o menino maluquinho do teu time, hein, rapaz? O pouco que ele Esse jogou, cara, ele jogou fala pra você. muito, e o muito que ele fez, ele foi expulso. Não é? Ele entrou, mudou a partida, né? O Rafael Navarro sofreu o pênalti, ele foi lá, pegou a bola, vou bater, fez, e logo em seguida, eu vou falar sobre isso também, cara, e amigos. É o seguinte, eu não vi ele xingando o juiz, tanto que na súmula, assim, o próprio juiz colocou que ele não foi xingado, sim, ele gritou, falou, foi falta, né, nervoso ali, mas assim, gritar na cara do juiz, pô, aí já é demais, né? Só que é uma coisa que acontece, é um exemplo, igual o Felipe Melo, né? Ele, por ser exatamente como você disse, Ícaro, um menino maluquinho, ele já tem, os juízes quando vê ele em campo já fala, puta, esse cara vai me causar problema. Então vamos ver o que vai acontecer, vamos ver qual vai ser a próxima cena dele. E nisso dele gritar na cara do juiz, o exemplo, se fosse outro jogador, qualquer juiz ia meter um amarelo ali e ia falar assim, ó, cala a sua boca e a próxima vez que você falar assim comigo ou você fizer qualquer coisa, você vai pro chuveiro. O juiz tem autoridade para falar isso para ele, não ele pro Mas juiz. ele Então, abusou um pouquinho, né? Ele foi não, para não, então. testa com testa. Acho que foi um pouco desrespeitoso. Assim. Mas, gente, de verdade, isso aí tá se tornando um mimimi. Me desculpa, esse lance aí não era pra expulsão, não, Daverson. Foi exagerado. Eu acho que era amarelo, mas por ele já estar marcado, foi vermelho na hora, no ato, entendeu? Mas a questão é a seguinte, vamos lá, tudo bem, o Daverson é um cara marcado, concordo. Mas se o cara no jogo não fez nada pra ser expulso, às vezes o cara xinga no momento, pô, mas não é diretamente pro árbitro. Sabe, tipo, daqui a pouco você fala, senhor juiz, com licença, aí você bota aquele pulloverzinho, eu não quis fazer falta. Gente, é futebol. Não, você lembra o Dudu na final contra o Corinthians? Do Paulista, que vocês ganharam no Allianz Parque? Não, desculpa, foi contra o Santos. Que o Palmeiras foi eliminado, que o Dudu Santos, empurrou 2015? Isso, 2015. Ali sim. Que o Dudu ali empurrou ali eu concordo que devia ser expulso mesmo, porque ele agrediu o juiz. Aí é totalmente diferente. O Petros fez isso também uma vez. Né? Mas tirando isso, Ícaro, jogo morno, né? Palmeiras com time reserva, o Bragantino com time reserva, né? No chute de fora da área lá que o Lobo espalmou, o Elinho pegou a sobra e fez o gol, e depois o pênalti, né? Golaço. Depois disso não teve.
E outra, o que o Navarro vem perdendo de gol também, meu. Mas assim, é o que eu Nossa falei, tem senhora, que deixar o parece o cara. Gabriel Silva. Tem que colocar o cara. Meu, Tem que mas deixar. Uma hora Na- deslancha. mas o Navarro é o seguinte, ele tem potencial, Não, eu concordo. só que Concordo. o que Tem potencial. acontece? Tinha que contratar um centroavante realmente mais experiente pra jogar e ele ficar no banco entrando aos poucos pra ganhar confiança. Tá voltando o Fernando, né? O Fernando tá voltando. De empréstimo por 3 meses, vamos ver. É 6 por meia dúzia, então. Meu português fala bem dele, né? Ele é bom. E também uma Fernando vem novidade jogando pra bem. gente. Se Deus quiser, o Portuga já rabisca o contrato de novo. Fica até o final de 2024. Vai pro Para nossa Benfica. alegria, é isso que eu falei. Vai acontecendo isso. De 2 em 2 anos, ele vai ficar aí, se Deus quiser, por Tem muitos que anos no Palmeiras. Só tem que ver E o seguinte, para deixar uma multa boa, porque você se lembra do Jorge Jesus. Renovou, deu 2 meses. não, mas ele. Não, mas acho que. Porque se você parar pra ver, tudo bem. Acho que o time que mais chamaria a atenção dele, tanto que agora, ó, que horas são agora? Às 10 horas, ele tá no Roda Viva, hoje, na TV Cultura. Quem? O O Abel. O Abel. É, É. tá no Roda Viva. Então, eu acho que na Europa o time que chamaria ou está chamando mais atenção dele no momento é o Benfica, né? Porque o Granada da Espanha não faz nem cócegas. Ele não sairia do Palmeiras hoje para Não, ir nem para vale a um time pena. de segundo, Ele vai pro né? Benfica, anota aí. Depois você me cobra. Eu também acho que vai. Eu acho que não, hein? Vai não. Sai do Acho que ele Palmeiras, não. fica até 2024. Os caras vão vir com tudo para o Rui Costa, que é o presidente do Benfica, vai na próxima temporada que acaba agora no meio do ano, os caras vão vir para cima que nem doido em cima dele. O Heitor, você acho que levanta é essa lebre aí, mas eu acho que ele não vai, e eu te explico por quê. O último treinador que o Benfica contratou, o JJ, o Mister, ele fez um péssimo trabalho lá no Benfica, e eu acho que se ele considerar a carreira dele em que os times americanos são bem inferiores aos times europeus, ele poderia pegar um Granada da vida para entrar na Europa e começar a subir degrau por degrau ali. O Benfica ele vai ficar extremamente exposto se ele fizer um trabalho semelhante ou pouquíssima coisa melhor que o JJ, ele vai ser escorraçado igual o JJ está sendo lá na Europa. Em partes eu até concordo com você, mas o Granada é fim de tabela. Agora você vai para um Valência na vida, por exemplo, que é o time de sugeri o meio de Granada tabela. porque foram 2 times que foram atrás dele, né? E outra coisa, Ícaro, o Benfica é o time mais popular de Portugal, é o Flamengo de lá, é o Corinthians de lá. Então muito todo, peso, todo... né? Então... Não, mas eu acho que assim, todo treinador, ele, principalmente sendo do país de origem, que é Portugal, ele quer treinar o Benfica, entendeu? Então, eu acho que assim, outra cobrança ele já tem aqui, né? E ele chega lá com status de treinador vencedor, né? Que ganhou 2 continentais aí. E não é para qualquer um, né? Eu acho que. Assim, eu acho o seguinte, eu acho que ele é corajoso, ele vai para cima. Eu assim, acho que foi o Marcão que falou. O Jorge Jesus tinha renovado com o Flamengo e o presidente do Benfica veio e levou, né? Mas não foi tão simples assim, né? Veio a pandemia. Então, mas Heitor, em relação a isso, você falando do Benfica vir e oferecer um caminhão e fazer de tudo para ele sair, acho o seguinte, eu acho que em cada entrevista que o Abel está fazendo no Palmeiras, cada vez mais ele está mostrando uma identidade com o Palmeiras, tanto que no jogo contra o Corinthians, do Corinthians ele mesmo falou, ele subiu, falou, o chiqueiro pegou fogo. Então, assim, ele fala, eu me senti um palmeirense vendo a torcida incentivar o time. Então, mas assim, eu acho ele tem o que todo mundo queria, que todo técnico tem que ser assim. Só que não confunda paixão e amor pelo clube, porque raça, garra. Não, sim, eu quero chegar. É o ponto que eu vou. Vejo ele muito mais profissional e raçudo do que palmeirense. Não dá pra falar, não, o cara é palmeirense e não sai porque tem amor. Não é tipo um Valdívia da vida, né? Um exemplo, igual o Valdívia, que declarou amor entre outros jogadores. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: é que em relação a ele falando isso, ele quer mostrar não só para o Palmeiras, mas para a imprensa o que ele pode ainda fornecer ao Palmeiras. Em questão de que muita gente chama ele de retranqueiro, muita gente fala que o futebol dele é feio. Então, ele quer mostrar que ele
sabe fazer diferenças com o time e que ele pode ser muito além do que falam, entendeu? Eu acho Mar- isso. Marquinhos, eu entendo você, mas entende o negócio. Quem olha o futebol com amor, com paixão, essas coisas, é a gente. Não, eu Agora, sim. coloca a gente como profissional. Você trabalha num lugar longe de casa e de repente é uma oportunidade para você trabalhar perto da tua casa com chance de crescimento, que se ele for bem no Benfica, ele de repente pode ir para algum clube grande da Europa. Não, sim, mas é o que eu falo. Se o papel se o contrato tá na mesa dele e ele tá pensando em assinar, é porque é coisa boa para ele. Você não concorda comigo? Ele vai ganhar aumento. Exatamente. É complexo, o Marcão. É por isso que eu falo que tem que pôr Porque uma assim, ó, boa multa para manter ele, porque senão, porque o que adianta fazer igual o Jorge Jesus, você pega, renova, só que você coloca uma multa baixa e vem o Benfica, convence o cara e leva. Assim, não, O se Marcão, eu vai. acho meio complexo porque ele treinou o Braga e ele foi o time ou ele foi o técnico que mais atingiu a maior pontuação, o maior saldo de gol lá da história do Braga. E ele teve que sair do Braga e ir lá para a Grécia para conseguir ter alguma coisinha, depois chamar a atenção de algum time de lá e não conseguiu. Aí, quando ofereceram o Palmeiras, ele pegou e o resto é história. Não, até Bom, concordo, porque voltamos para o. com o Braga ele não seria campeão. Agora, com o Paok, por exemplo, aqui com o Palmeiras, a gente sabe que tinha chance. O Marcão, voltamos, o Marquinho, na verdade, voltamos pro time. Eu acho que o Abel, ele montou o time um pouco, na verdade, um pouco bagunçado, né? A gente viu uma linha defensiva com o péssimo Gabriel Menino, que Sim, parece que arrancaram as pernas dele. Gustavo Gomes jogou porque a seleção paraguaia não vai liberar ele. O Kusevich jogou também porque a seleção chilena também não vai liberar. O Jorge. E uma linha que é estranha, porque tem Jailson, Atuesta, aí ele começa com Wesley, Breno Lopes, Gabriel Veron e o Navarro. eu Quatro Navarro. atacantes, né? Não é esquisitas. Se porventura ele tivesse colocado um Giovani no meio de campo, um ponta ali que oferecesse um contra-ataque. Não sei, eu não gostei muito dessa formação, não. Já não é a primeira vez que ele joga com esse time. Então, E eu o que também você pode falar não. desse time aí? Então, na realidade, eu também não gostei, Ícaro, e eu bato no ponto que eu sempre falo. É o seguinte, eu acho que ele coloca tanto cara na frente ali, centroavante, jogando de dois, é, ou fazendo falsos noves, que eu acho que ele tá mostrando pra diretoria que ele quer um centroavante de ofício ali, né? Ele fala, ó, de novo, mais uma vez, vou colocar um jogo que não tem tanta importância, vou mostrar pra vocês. Ó o meu ataque, ó o que eu tenho. E aí? Falou, adianta alguma coisa pra mim? E ele bate na tecla de novo que ele falou que sempre poderia encontrar a tia Leila, ele fala, ele cobra, ele falou que já chegou a cobrar o 9, ele falou, e o meu 9? Eu tô esperando até hoje, né? Em relação ao Gustavo Gomes, colocaram, né, até para ele não perder o ritmo, mas ele vai para a seleção. E uma coisa que eu também quero falar, né? Sim. Que horrível essa data FIFA, né? E olha a força que um time grande tem referente à data FIFA. O Flamengo. Quando vai de dois, três jogadores do Flamengo para uma seleção, serviço à seleção, seja no Brasil ou fora, né? Igual a Rascaeta, do Uruguai, tudo. Olha para você ver a força que o Flamengo tem. Ele para um jogo, ele não joga. Fala, meu time tá desfalcado, eu não jogo. Mas a Ele para um questão, campeonato. Marquinhos, O é o Flamengo seguinte: para um campeonato, cara. o negócio é o seguinte, no mundo inteiro para, é só aqui que não. O problema é o calendário Então, brasileiro. Então, é isso que eu falo, é CBF, é ridícula. A data FIFA a gente tem que respeitar sim, né? Não tô falando que não tem que respeitar, tem, é como Copa do Mundo, eliminatórias, tem que respeitar. Errado não é a data FIFA, errado é a CBF e a federação com seus estatuais. Olha o que acontece, né? Mas aí você para ver a força que tem um time. O Flamengo consegue parar, o Palmeiras não consegue. E aí o Palmeiras vai para uma quarta de final de Paulista e uma semifinal desfalcado com os seus importantes jogadores, hein? O goleiro e o zagueiro. O Piquerez não foi convocado, então o Piquerez fica, né? Pelo menos a gente não perde ali na lateral esquerda. Mas é feio, né? Sei lá, não adianta a gente ficar falando, a gente não Não, tem mas voz sempre foi ativa. assim, sempre vai ser.
E Enquanto se vai, tiver estadual, vai ser isso aí. cara, e assim, não vai pra seleção, não vai. É do jogo, cara. Infelizmente é assim que tem que ser, não tem o que fazer, entendeu? Vou dar um exemplo Mas simples. o Paraguai tá. O Paraguai tá. O Paraguai nem pra Copa vai, né? Mas Gente, e aí, eu acho o querido? É seguinte, Copa do Mundo. É a primeira etapa da Copa do Mundo já é a eliminatórias. Então, assim, porra, fazer o quê, cara? Né? É que assim, tem muito o que fazer, né? É igual a A gente seleção. falou Pô, o do Everton Gustavo é o Gomes. terceiro goleiro da Tudo seleção, bem, meu. mas é o terceiro goleiro, é importante. Aí, assim, pensa o seguinte: não deve ir porque é o terceiro goleiro, pô, o Tite não vai colocar o Alisson, tá. Aí vamos supor que pra Copa do Mundo não coloca o Alisson, o Everton, por exemplo, como terceiro. Mas o Tite não colocou. Então, cara, fazer o quê? Não tem muito o que fazer. É o preço que paga por ter jogador competente no clube. É só aqui no Brasil que é assim, porque imagina um jogador, pô, você trabalha duro. Pra todo mundo, qual é o sonho? Jogar na seleção. O cara chega na seleção, aí o clube não quer liberar por causa que a própria federação não respeita a data FIFA. Tipo, é você querer também não prestigiar o jogador que se esforçou pra chegar na seleção, cara. Nervo? O que você... Nervo? Eu ia falar? Eu ia falar lá atrás que a formação que o Abel colocou em campo ontem contra o Bragantino foi um pouquinho similar com a formação contra a Inter de Limeira, né? E, ironicamente, mais uma partida que ele repete uma formação similar e termina em empate. E é isso que eu tinha visto. Apesar quando que eu o empate considero... contra o Bragantino, Ele entrou com 4 atacantes eu contra a classifico Inter. melhor do que o empate contra o Inter de Limeira. Quando ele vem com essa escalação, é aquele famoso ditado, né? A gente acha que colocando mais atacante vai resolver a questão do gol. E, na verdade, não é isso. Na verdade, é um conjunto, né? Oner, aproveitando o ensejo, que fase que o Nicão tá, hein, rapaz? O Nicão, ele parece que ele vai, mas não vai. Não jogou mal o time do São Paulo, jogou até que bem. Só que o Nicão para mim, o ponto negativo, além de perder o pênalti. E o Rigoni, mesmo com o gol, ele perdeu um gol na cara do goleiro, na cara do E o gol goleiro. dele foi uma chave. Eu acho que mais próximo que a marca da Cal ainda. Que sábado bonito para o São Paulo, né? E dramático também, né? Porque eu vejo da seguinte forma, o São Paulo, essa última rodada do Campeonato Paulista aí, com os grandes aí classificados, né? Eu acho que assim, os times que mais precisavam prestar atenção nessa última rodada eram São Paulo e Santos. Porque o São Paulo precisava golear o Botafogo. Por isso esse jogo pra gente era importante, porque se o São Paulo goleasse o Botafogo, a gente garantia um lugar na semifinal para jogar a partida da semifinal em casa. Considerando que a semifinal também vai ser partida única, né? O São Paulo não só não goleou o Botafogo, como deu grandes sustos na gente, porque eu não imaginava que a gente ia conseguir ainda sofrer um empate na partida. O Rigoni teve um lampejo, como teve contra o Mirassol, mas ainda acho que não é o suficiente. E o Nicão não dá para entender o que acontece. O Nicão, eu creio que o problema do Nicão é físico. Porque o Nicão, desde que chegou, não consegue jogar 90 minutos com a gente. Eu creio que é algum problema físico. Então, mas o que a gente imaginava é que ele fosse jogar a partida inteira. Eu imaginava que ele ia conseguir jogar a partida inteira. Que ia ter um... Apesar que vou falar uma coisa também, né? O Rogério, ele ficou entre a cruz e a espada nessa partida, né? Porque se ele vai com tudo, o São Paulo também corria risco de perder mais um jogador, uma vez que a gente já não tem o Sara, né? E o Sara vai fazer falta, porque o Sara até a semifinal não vai se recuperar. Porém, se ele não põe a galera,
A gente não bate a meta, né? Inclusive não batemos, né? Corremos o risco de enfrentar o Corinthians em Itaquera na semifinal. E o Corinthians em Sim. Itaquera, independente da fase que o Corinthians está, pra gente, mexe com a gente. Porque, assim, o Palmeiras vem com uma boa fase, mas nós vencemos o Palmeiras no Allianz Parque já. Então o bicho-papão não existe mais. O fantasma do Allianz Parque não existe mais. Mas ainda não vencemos em Itaquera. E vamos pegar o Corinthians numa partida única em Itaquera. Se passarmos do São Bernardo. Sabe o que Entendeu? parece muito quando o Corinthians São Paulo e Itaquera? É o Tubarão e o Nemo atrás assim, e o Tubarão doido pra pegar o Nemo, tá ligado? Aquela imagem. Mexe com a gente. Mas se o Corinthians fizer um jogo e ganhar de 1-0 e o São Paulo ganhar de pelo menos 3, 4-0, no saldo de gol o São Paulo acaba ultrapassando o Corinthians, né? O Corinthians Não, a caiu com a contagem foi segunda só melhor na colocação. fase. Só Porque vai precisa, ficar, os são dois três estão gols com a de mesma diferença. pontuação. São 3 só gols de precisa diferença. combinar com São Bernardo e com o Guarani, né? Antes, né? Ou não? Vocês já estão projetando uma semifinal? Não. É só uma projeção, porque a projeção. gente fica. O Corinthians vai jogar em casa se passar. O São Paulo vai jogar em casa se golear. Mesmo que... É claro que tudo tem um contexto, né? Ainda antes. Eu só falo por conta dos dois ter o mesmo número de pontos. Exatamente, mesmo também que a gente está longe de querer projetar já uma semifinal, porque o São Paulo já do Guarani foi vai pegar esse vídeo aqui do Resenha. O técnico do Guarani vai pegar esse vídeo do Resenha e vai passar no vestiário. Fala lá. O roteiro normal é isso, né? Não, o Lucão do Break vai dançar até ir para a Olimpíada. Lucão do Break, Sonha. Ô, Ícaro, você estava falando do São Paulo, né? Do Rigoni, que perdeu um gol feito, né? Aquele gol na cara. O Caleri cruzou para ele, passou na pequena área, ele conseguiu errar. E o gol dele foi o gol mais sem querer possível, né? Até o Igor Gomes achou que tinha encostado nele. Foi direto e foi pro gol, né? Cara, e que depois de 19 jogos já é o segundo jogo com o gol do Rigoni. Eu vou falar um negócio aqui, é que eu sou corintiano, mano. Como esse Igor Gomes é ruim, cara. Gente do céu, imagina o meio campo com o Rony do Corinthians e Igor Gomes. Os palmeirenses gostam de ver o Igor Gomes em campo. Esquece do Camacho. Nossa senhora, imagina, sai um passe certo desse meio campo. É o trio ternura, velho. Vocês lembram do trio ternura? Camacho e Ô, Nervo, mas o Rogério Ceni, você considera que o Rogério Ceni movimentou o time de São Paulo no sábado? Não é uma escalação reserva, não é uma escalação mista, tem muitos titulares aqui. O que me chamou bastante atenção foi o goleiro. O Thiago Volpi foi para a terceira opção. O Thiago Couto entrou no lugar dele. O Jandrei poderia ter jogado, mas ele está voltando de Covid, então decidiram poupar um pouquinho. E o Thiago Volpi é engraçado porque ele jogou muita bola no clássico contra o Corinthians. Contra o Palmeiras ele fez o que dava para fazer. E no sábado ele não jogou, né? Nem foi nem cogitada a hipótese de ser titular. O Volpi, ele ficou marcado pelas falhas, tem um certo preconceito em cima dele aí, até por questão de altura, que eu já comentei em resenhas anteriores, mas os últimos gols que o Volpi tomou, não achei falha dele. Que nem o gol que a gente tomou lá do Rony. É um gol que a gente poderia ter tomado em qualquer partida. O cara mandou na área, o Rony surgiu, mandou no canto, é isso aí. O Jandrei poderia ter tomado aquele gol também, qualquer goleiro. Eu achei falha. Mas, gente, tipo o Volpi tá na profissão errada. Ele não devia ser goleiro. Ele poderia ser motorista de Kombi, motorista de ônibus, que é bracinho curto, sabe? Então não precisa fazer muito esforço. É o famoso bracinho de jacaré. Exatamente. É o chama-gol, é o verdadeiro chama-gol. Se eu tenho um filho, eu não deixo o Volpi segurar, não. Vai que ele deixa cair, ele não segura nada. Você não sabe, o São Paulo correu atrás para efetivar, né? Porque quando o Volpi veio, ele veio emprestado do Querétaro. Sim, depois eu, quando era torcedor, eu, como torcedor, falei, caramba, por que não efetiva o cara? Amigos, agora,
Até o Grêmio não quer o Orejuela, hein? Você não quer de volta, não? Vai ser emprestado novamente para o Atlético Atlético Paranaense. Paranaense. Ele Eu não não para em consigo nenhum entender o time, mano. seguinte. Manda pro peixe. Você Eu não gosta? consigo entender o seguinte. Eu gosto. O Rogério propõe um rodízio no time do São Paulo, tanto que ele já falou que o São Paulo só joga pro rodízio e enquanto ele estiver no São Paulo é o que vai valer, né? É um rodízio para não cansar os jogadores. Ah, não, vai trocar e acabou. Mas nesse rodízio dele não passa nenhum volante. Eu queria entender de verdade. Que confiança é essa que ele tem de a gente chegar nas quartas de final, na semifinal, ou talvez uma semifinal de Paulista sem um volante de referência? O Nervo, eu vou passar a bola para o Heitor, porque de goleiro eu acho que o time dele tá muito bem servido, o João Paulo. Falando nisso, o João Paulo deu uma baita encarcada na direção, né? Ou contrata jogador ou fora da cena, né? No sábado, o time... Nossa, que sufoco, hein? Que tomou do Água Santa, hein? Tomou... Na verdade, teve um jogo até que razoavelmente tranquilo, mas depois não sei o que aconteceu. Tomou o primeiro gol, teve que correr atrás para buscar a virada, aí conseguiu, aí acalmou, aí fez o terceiro, ficou mais tranquilo, e no final do jogo teve jogador expulso, teve gol no finalzinho do segundo tempo, aí voltou a estaca zero. Eu acho que no sábado o melhor jogador foi o Zanocelo, o volante, né? Jogou muito, fez gol, deu assistência, faltou fazer chover. Eu acho que fez até chover. E no finalzinho do jogo tava chovendo na Vila, hein? Só um adendo. Ô, Heitor, quase que eu chamei o SAMU pra você, hein, mano. Falou que o pescoço tava pulsando, o peito Nossa, isso é ardendo. Falei, louco. mano, tá Pô, cara. infartando, velho. O Meu, cara tá infartando. isso é doido. É teste para cardíaco. Eu vou entregar. Eu já falei que eu não vou assistir Brasileirão. Porque assim, a gente entrou em campo com uma situação difícil, mas era pouco provável que o Santos caísse. Por quê? Porque a Ponte tinha que fazer um saldo bom de gols, né? Ganhar com um saldo bom. A Ponte tinha que fazer no mínimo 9, né? E assim, cara, o Água Santa, né, também estava brigando para não cair. Eu tinha para mim que a gente não ia conseguir se classificar para a segunda fase, né? Para as quartas de final. Eu tinha. O Santo André ia pegar a Inter de Limeira tá apanhando de todo mundo. Mas eu achava, cara, de coração que ia ser um jogo fácil para nós, sabe? Pô, pegar Água Santa, vai ser um empate e tal. Meu, aí de repente, cara, para surpresa de todo mundo, ou não, né? Porque isso já é normal no jogo do Santos, o Água Santa vai lá e mete 1-0, cara, no começo do jogo. E aí, meu, e aí a Ponte mete gol lá no jogo dela, né? E aí você fala, meu, ferrou, né? O Água Santa começou também pressionando o Santos, né? Porque tentou abafar para fazer o gol de cara. É porque o Santos não está acostumado a ditar o jogo. O Santos está acostumado a deixar a bola para o time adversário, né? E ser atacado trabalhando no contra-ataque, naquelas bolas que antes tinha no Ângelo, no Lucas Braga, né? E o Santos, quando fica com a bola, ele não consegue criar nada, né? E aí o time vem no contra-ataque, abafou e gol. Pô, 1-0. A sorte é que o Zidane Ocelo, nosso meio golaço, foi lá e joga bem. Golaço. Ele fez um belo do gol, né? E aí, assim, o Ricardo Goulart, na posição que ele deve jogar, o cara tem uma presença diária, meu, tá fora de forma, né? A idade já tá batendo, mas, meu, não tem como, cara. Tem uma presença diária, vai lá me dar um peixinho, pô, fora de série. O sopro de qualidade. Foi muito rápido a virada, né? O sopro de qualidade no meio-campo do Santos é o Ricardo Goulart. Do meio-campo para ataque, a qualidade, o cara que tem as jogadas é tudo nele, Marquinhos. Ricardo Goulart. É tudo nele. Então. Os caras mandam a bola nele e ele faz jogada. Mas seu negócio, eu assisti 2 jogos do Santos esse ano, um contra o Fluminense do Piauí e agora contra o Água Santa.
a gente consegue ver um padrão de jogo melhor, pelo menos no time do Santos, nesse jogo contra a Água Santa, apesar da correria, você consegue ver um padrão diferente já do que estava jogando antes. Tem o Bustos, ele assim, ele tá, é claro, ele empata com o Fluminense do Piauí, ele perde para o Palmeiras, ele empata com a Ferroviária e agora ele ganha contra o Água Santa. Então é o quarto jogo dele. Mas como o Marcão falou, você já vê ali uma qualidade melhor, o Santos já tá marcando em bloco, toca a bola, né? Mas aí é assim, o time é extremamente limitado, né? E o Santos, quando ganha o jogo, ele também se perde com a bola. E aí faz 3-1 e a gente fala, poxa, né, agora né, vai tocar bola, né, tocar de lado e tal. Só que a molecada, cara, não tem experiência para segurar. O Água Santa vai lá, força uma expulsão, o Bauerman, que para mim é um dos melhores jogadores ao lado do João Paulo, toma um vermelho, 3-2 e começa a tristeza de novo, né, cara? Então, assim, a gente vê uma qualidade, eu acho que até o primeiro tempo contra o Palmeiras já foi um jogo bom. Contra a Ferroviária, a gente tomou bastante gol, mas conseguiu ali ter raça, o que o Santos não tinha. E o jogo de ontem, como o Marcão falou, foi um jogo melhor, né? Foi um jogo bom. A gente acordou rápido, empatou e virou. Só que o Santos, quando vira o jogo, ou quando tá ganhando, cara, quando tá com a bola, não consegue atacar, entendeu? A bola tá sempre viva pro Santos. Não, e assim, pela falta de ser muito moleque, a bola sempre tá pegando fogo. Não tem aquele cara que vai esconder a bola e falar, vamos tocar. Vamos fazer o nosso jogo. Não, e os caras se escondem. Então, assim, você tem um meio campo. Tá certo que o Zanocelo ontem fez um golaço, parabéns e tal. Mas não é um jogador de marcação, não consegue dar um passe de 5 metros, de 2 metros, sabe? Perde a bola toda hora, né? E assim, não dá para sobrecarregar o Goulart. Para mim, ele é um excelente jogador. Onde ele jogar? Se ele jogar no ataque vai ser bom, se ele jogar no meio vai ser bom também. Mas não consegue, cara, não consegue voltar. Camacho, terrível, né? Então, assim, vai ser muito complicado para o Brasileirão, para a Sul-Americana, né? Para a Copa do Brasil. O Santos está acertando aí com o inesquecível William Maranhão. O William Maranhão jogou contra quando ele estava no Atlético Goianiense, ele jogou contra o Corinthians, não jogou, Marcão? Pra ser bem sincero, eu não lembro muito dele, não. Júnior Maranhão, cara. Jogou no Vasco, Atlético Goianiense. Hoje ele é banco no Bahia, né? Eita. E tá vindo para ser um jogador de marcação. E o Alisson, que ia vir também, machucou o joelho, não vem mais, né? Ele rompeu o ligamento cruzado. Parece que fica esse ano, não joga, não volta mais. O futebol árabe lá, o time que ele tava, não pagou o Santos. E a ideia, como o Santos precisava de um jogador de marcação, a ideia era rescindir o contrato, né, e devolvia. E aí o último jogo dele, né, ia ser o jogo de despedida. Ele vai numa dividida e o Alisson, né, não vai para brincar, né, vai com tudo. E sem massagem, rompeu o ligamento cruzado. Esse ano não joga mais. E parece que não vem, né? Parece que não vem, vai ficar lá. Então, assim, a diretoria super pressionada. Edu Dracena também, como o Ícaro falou, o João Paulo ontem desabafou. Edu Dracena, não sei se vocês viram a coletiva dele também, ele meio que falou, os nomes estão na mesa, os estudos foram feitos, agora é o seguinte, precisa do Santos e do comitê de gestão. É que diferente do Palmeiras, diferente do São Paulo, diferente do Corinthians, o Estatuto do Santos, ele é totalmente contra o Santos. Por quê? Porque o presidente não manda nada. Existe um conselho gestor, um comitê de gestão composto por diversos profissionais, banqueiros, pessoal de TI, claro, bons profissionais de sucesso na sua área, mas que é um conselho. Então, assim, o pessoal tá muito falando do Edu Dracena, metendo pau no cara, mas ele vai lá e nomeia um jogador, Brian Angulo, um jogador determinado, Tietê. Aí vai para o comitê de gestão, o Rueda, ele não dá a canetada e fala, compra, tá aqui o cheque. Existe um conselho que, barra muito lá, entendeu? Então, hoje o Santos não é eficiente. Então, aí que tá, né? Porque a hora que vai para o conselho deliberativo
fazer as delegações e votar, você vê alguns dos conselheiros dormindo É nas isso que eu ia reuniões. falar. Aí complica. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. E o Santos perde uma oportunidade preciosa. Perdeu já no Paulista e com certeza vai perder durante a temporada aí de fazer renda, porque o Santos poderia muito bem trabalhar para trazer os jogos para cá, uma vez que a maior parte da torcida está aqui, e não, quer jogar lá na Vila Belmiro, já não tem uma super capacidade, que o público de lá não é tão presente como o público daqui. Aí fica mais difícil ainda, né? Bancar as receitas em casa, né? Mas vai jogar Ó, onde, Nervo? aqui O não tem Santos como. Eu tinha um Pacaembu, mas o perdeu uma Pacaembu já oportunidade era. preciosa. Perdeu lá Só, atrás uma oportunidade preciosa de adquirir o Pacaembu. só jogar no Canindé. Mas assim, Então, a torcida do Santos está aqui, né? Mas eu acho que assim, o perfil do jogador, do torcedor do Santos, cara, não é um perfil de ir pro estádio. Eu não sei, eu acho que foi o Modesto Roma Júnior, e o Laur também, as promessas de campanha do cara era trazer o jogo para cá. O Santos, se for um jogo por mês, ou de 2 em 2 meses for um jogo aqui em São Paulo, você pode ter certeza que enche. Agora, Mas, gente, jogo semana sim, jogo semana não vai encher. Eu já fui em vários jogos do Santos, cara, que não tinha 8 mil pessoas, não tinha 10 mil pessoas, entendeu? Então, assim, o pessoal critica muito o pessoal da Baixada lá, mas não dá para você ter certeza que se você mandar todos os jogos aqui em São Paulo, vai encher a casa. Lá, pelo menos, assim, os jogadores se identificam com a Vila Belmiro. A Vila Belmiro, quando a torcida do Santos quer ir, enche, né? E ali vira, tem um eco ali, tem toda uma acústica que vira um alçapão, entendeu? Agora não dá para você mandar um jogo no Canindé ou na Arena Barueri e colocar 8 caras, 9 mil caras lá, entendeu? mas o efeito Vila Belmiro acabou. O Santos pegou o São Paulo em casa e tomou 3-0. Mas acabou não por conta da torcida, acabou eu por acho. conta do futebol. Mas o juiz na Vila Belmiro, ele Exatamente. fica muito intimidado, o juiz na Vila Belmiro, o jogador também, porque tem aquele vidro que fica rente ao campo. Fica muito dentro ali, né? Parece que os caras estão dentro do campo, Intimida. Você tem razão, e assim, uma coisa. Parece que hoje, hoje, a Ferroviária chega na Vila, os caras não tem respeito nenhum. Hoje, um clássico, por exemplo, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians chega na Vila, os caras ditam o jogo. O Água Santa chega na Vila e mete 1-0. Hoje não se respeita a Vila, não pelo que a Vila Belmiro Estádio representa. Não se respeita na Vila o time do Santos. Porque é um time de baixa qualidade, é um time fraquíssimo, e o cara entra, ele fala, eu vou meter 1-0 nesse time aqui, vamos para cima, né? Heitor. Agora, em 2 anos atrás, por exemplo, quando a gente foi vice-campeão da Libertadores, a Vila ajudou a gente pra caramba, entendeu? Mas eu entendo que tinha que ter mais jogo em São Paulo, mas eu acho que, assim, talvez não essa coisa, se mudar enfiou uma pressão enorme no Boca Juniors, na Vila, e ganhou. Ganhou. Então, eu acho que a Vila é importante. É que o torcedor do Santos não tem essa mentalidade. E aí, assim, vem pedágio. Você acha que eu tenho grupos do WhatsApp que eu participo, os caras aqui de São Paulo falam, eu vou pagar mais de 100 conto de combustível, eu pagar 30, 40 pau de pedágio, chegar lá, estacionamento, o cara não vai, entendeu? É complicado. E outra coisa, mano, vamos lá, né? Em relação a encher a Vila ou encher aqui em São Paulo, o que tinha que ser? Eu concordo plenamente com o João Paulo, impressionar o da Dracena e falar assim, aí, vamos lá, põe os nomes na mesa, eu quero ver contratação, porque assim, pensa bem, o João Paulo fechando o gol do Santos, o cara quer um time competitivo, ele não quer sempre chegar num campeonato e brigar para não cair. Ele sabe que o Santos, a gente zoa, brinca, fala que o Santos é time pequeno, time de litoral, mas assim, olha o Santos, cara, Santos de Pelé, Santos de Robinho, Santos de Neymar, né? Então, o time que mais tem gol na história, e Santos, em 2011, quando foi campeão da Libertadores, tinha jogo no Pacaembu, lotava, mas por quê? Como você disse, pelo belo futebol do Santos, né? Então o Santos acabou em relação a não ter um time competitivo.
Então eu tenho sim, eu fico do lado do João Paulo porque ele quer um time competitivo, ele sabe do potencial dele no gol, ele sabe que ele pode, ele quer alcançar uma seleção brasileira e ele pode pelo futebol dele, mas para isso ele precisa de time, né? Cara, E eu sou da seguinte opinião quanto ao Santos. O time é ruim, precisa contratar. Só que não adianta sair gastando o que não tem, porque o clube tá sem dinheiro. Não, não não, tem sim, mas eu dinheiro. entendo quando eles falam do Rueda, escuto em vários programas esportivos na TV, e vejo na TV também, e assim, eles falam muito bem do Rueda, né? Falam que é um cara que vai mudar o Santos, tanto que ele falou, ó, se não me der até o meu mandato, até o final do ano, eu pulo fora do barco. Mas eu acho que as coisas no Santos vai mudar. Mas igual, esse Conselho Deliberativo do Santos, pelo amor de Deus, cara, né? É É uma que assim, vergonha, a ó, gente não entra no o, mérito porque o Marcão, o Rueda é um baita de um gestor. Ele sanou as dívidas do clube, ele fez acordos, ele resolveu o problema lá com o Kleber Reis do Wolfsburgo, ele resolveu a dívida do Soteldo. O cara é um baita do gestor, ponto. Só que, do ponto de vista do futebol, ele está amarrado com o comitê de gestão. É um colegiado, ele não decide nada, entendeu? O Santos, hoje, ele não tem dinheiro e as poucas peças que era para contratar não tá mexendo bem. Por exemplo, trouxe o Marcon God of Zaga. Para mim, não era um zagueiro a nível do Santos hoje. Aí veio, ponto. Ok, temos que apoiar, não dá para cornetar. Corneta antes de chegar, chegou já era. Tá trazendo o William Maranhão, né? Então, assim, são jogadores, cara, que, pô, não chega para vestir a camisa e entrar, entendeu? sim. Trouxe numa tacada só, William Batistão, Tardelli, sabe? Então são caras que não Tem vêm um rapaz para. do Boca que quer vir também, né, Heitor? Mas Eu ouvi não deu dizer. certo. Já fechou Não? aquele cara que é problematicão lá, né, meu? Que Sim, ele falou brigou que lá queria com. jogar no Não, Santos. já não fechou. Almendra. Isso, acho que é. Então, assim, Almendra. o que o Rueda tem que ver é que se ele não contratar, se ele não trouxer 3, 4 jogadores para vestir a camisa e entrar, o Santos vai cair. Cara, o Santos perigou para não cair o ano passado no Paulistão. Jogou contra o São Bento, ia cair. Aí no Brasileiro, brigou o segundo turno inteiro para não cair. Se livrou na penúltima rodada. Esse ano, vai mudar, tá? Não mudou nada. Brigou para não cair, disputou contra o Água Santa para não ser rebaixado. Cara, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vai Um continuar dia daqui a vai, né? pouco. Não é que essa coisa de time é incaível e tal. Uma hora cai, tá aí o Grêmio, né? Então, assim, se o Rueda, cara, não brigar lá dentro do Conselho Deliberativo para os caras liberar dinheiro, meu, arrumar, não sei, fazer parceria, não sei, cara. O torcedor do Santos hoje ele não aguenta mais, cara, passar esse vexame. Cara, você ficar atrás de Santo André, ficar atrás de Bragantino, ficar atrás de Ituano, de Guarani, cara, isso pro torcedor do Santos, cara, é imperdoável, né? Então, segundo Sim. ano, você não ir para uma quarta de final de Paulistão é uma vergonha, cara, é uma vergonha. E se o Santos entrar no Brasileirão com esse time, cara, e se não gastar e gastar bem, com pouco dinheiro que tem, vai brigar para não cair. Ainda, não sei se Ô, você Heitor, viu que mas o. aí é um contrassenso, desculpa, Marcão, aí é um Pode contrassenso falar. você exigir que o Rueda arrume a parte do time e pede ao mesmo tempo o jogador, ou pede uma estrutura melhor. Claro que todo torcedor ele precisa ver a estrutura melhor no campo para depois ver se está tudo certo lá dentro lá. Só que o cara, como gestor, ele precisa arrumar o meio de campo, haja vista alguns clubes, o próprio Flamengo com o Eduardo Bandeira de Mello recuperou o time dentro, estancou a sangria que ia acontecer no Flamengo, muita grana era jogada no ralo, não tinha estrutura, não tinha base, não tinha nada, e hoje é uma superpotência no Brasil. O Santos, por outro lado, ele não tem o mesmo poder aquisitivo de negociação que o Flamengo tem, mas o Santos ele precisa estancar a sangria que, meu, desde a época do Robinho vem gastando esse dinheiro a rodo e torto e direita. Contratações que ninguém sabe como que foi acontecer, haja vista Leandro Damião.
vendas que não se vê a cor do dinheiro, haja vista o próprio Neymar. Então é uma sequência de casos que alguém precisa estancar. Só que para estancar, você precisa sofrer e vai doer. E o time está sofrendo. São 2 anos que está tentando. O Santos é um raro caso que está no transfer, que estava ano passado no transfer ban e não foi rebaixado. Todos os times que entraram no transfer ban, que ficaram banidos de fazer contratações, não teve um time que não foi rebaixado. Cruzeiro, Internacional, Atlético Mineiro. Então são times que você precisa observar o que está acontecendo e está sendo feito. Mas Santos, a questão, a gente comenta que faz piada, faz esse bullying e tal, mas, cara, vai rolar uma hora. Vende o Ângelo por um 60 milhões de reais aí, 2 jogadores, 3 jogadores. Mas sabe qual é a questão? Eu acho que não é um contrassenso a partir do momento que... Você tem razão. O time precisa estancar a sangria. O Rueda é um baita de um gestor. Tudo bem. Só que o Santos está gastando. Cara, o Santos comprou um jogador que chama Áureo, que não tá jogando absolutamente nada. Cara, não jogava no São Paulo. O cara veio do Canadá. Horrível, mas aí é culpa do Eduardo, do Dracena. Tudo bem, então não é contrassenso a gente pedir que o Santos gaste pouco, mas gaste bem. Contrata um cara do Canadá que já vem contundido. Cara, não jogou nada desde quando chegou. Contratou o Michael, que é um jogador que já tá acima dos 32 anos. Sabe, tava no Cruzeiro, tava treinando separado. Contrata agora, pode ser que contrate, né? Tudo indica que vai contratar um cara que chama William, eu falei o nome dele aí, William Maranhão, né? Aí me traz Batistão e pagando... Dois equatorianos estão vindo aí. Pagando 200, 300 mil, Ícaro. Pagando 250 mil pro cara, pagando 300 mil. Me traz Anocelo. Sabe, é isso que eu tô falando. O Santos, ele não tem o direito de errar. A diretoria técnica do Santos, o Edu Dracena, eles não têm o direito de errar. Você vai trazer um lateral direito, cara, quanto que eu tenho para gastar? Eu tenho 200 mil para dar de salário, tal. Eu tenho que trazer o melhor lateral direito. Eu não posso trazer o Áureo. Eu preciso de um zagueiro experiente que dê uma mão aí pro Kaique, sabe? Que seja uma referência na cabeça de área. Beleza. Eu não vou trazer o traz Velasquez. Né? Eu não vou trazer... Perfeito. Eu não que vou bom de cabeça. Ele dá pesada na cabeça. Eu preciso de um atacante. Eu não vou trazer Léo Batistão. É isso que eu tô falando. Quando eu falo que o Rueda tá fazendo um bom trabalho, mas que ele tem que deixar de ser amador na gestão do futebol e trazer pessoas boas para lidar para contratar, cara, não dá, infelizmente. É um baita de um gestor, Mas o futebol do Santos hoje tá jogado às traças. E os jogadores que a gente tem... Ícaro, não vem para ganhar 30, 40 conto, não. Vem pagar 200 mil, 150 mil, 250 mil, 300 mil. E, pô, aí não dá, né, cara? Se você tem pouco dinheiro na carteira, você tem que comprar o melhor jogador que você puder comprar. E não é isso que tá vindo no Santos. Na verdade, o que salvou o Santos, todas as vezes que a gente não via a salvação, era a base. A base sempre salvou o Santos. O que o Santos está fazendo com a base dele? Tá vendendo todo mundo. Mal acabou a copinha há uns meses atrás, aí o Santos saiu vendendo todo mundo. Então, assim, como é que você vai... Perdendo o contrato. O Santos tem um lateral direito que chama Sandro Perpétuo. Ele jogou a copinha, né? Se eu não me engano, ele só não jogou a final contra o Palmeiras porque ele estava com Covid, alguma coisa assim. Assinou com o Atlético Mineiro, tá no Galo, né? A gente perde Yuri Alberto, por quê? Porque não renova. Ia perder Marcos Leonardo agora porque não ia renovar, né? Então, o Santos... Caio Jorge. Então, assim, é questão de gestão, entendeu? É complicado. A gestão do Santos trata o Santos como um time pequeno. Esse é o problema do Santos. Que nem os caras estavam falando aí de fazer a reforma do gramado aí da Vila, não sei o quê. Os caras estavam cogitando alugar o Eurico Mursa. Nossa, o Eurico Mursa pro Santos jogar? Pelo amor de Deus. Ninguém em nenhum momento cogitou fazer um acordo com o time de São Paulo pro Santos jogar aqui. Agora imagina
Imagina o Santos, imagina o Santos organizado, usando a base, com jogador experiente para dar respaldo para os moleques. O Santos ia ser um time que ia brigar O com Santos todo mundo. tinha toda a chance de usar a base, mano. Investir na Então, mas base. A o base do problema é Santos que a sempre base do foi. Santos, mesmo que chegou na final da Copinha, não tem vastos jogadores. A gente destaca o lateral esquerdo, que é muito bom jogador, Lucas Brito, e o Juan Seco, Bom. que na Copinha jogou bem, mas quando subiu ainda tá tendo dificuldade em se achar. Mas são 2 jogadores só. O time do Santos não tem um time muito bom na base, não. Ele chegou na Copinha, mas não é aquele time. Tem o Lucas Barbosa, né, que tá jogando titular. Fez até um joga gol. bem. Fez Exato, o Lucas 2 Barbosa gols também. O Lucas Barbosa, para mim, é o que, desses aí que chegaram, é o que tá mais inteiro, né? Mas, 16, 17 anos, é difícil, cara. Tem o Ed Carlos da base, tem o Jair, que é um zagueirão. Mas, cara, não dá para pegar os caras e jogar. E é o que o Marcão falou, que o Ícaro falou também. Assim, se você tem jogadores que já tem uma rodagem boa, né? Por que 2002 funcionou? Porque você não tinha grandes craques, mas você tinha Léo, que já tinha jogado no Palmeiras, você tinha Paulo Almeida, que já jogava bastante tempo no Santos, você tinha o Renatinho, que veio do Guarani, né? Então, E tinha os hoje, moleques, né? E outra, né? E tinha os você tinha os moleques. moleques de qualidade. Você Hoje tinha o Robert tem também, o Robert, apesar de o ser banco. Robert, O perfeito. Fábio Costa, que já era experiente, que tinha jogado até a Olimpíada. Mas eram jogadores de qualidade. Hoje você tem, por exemplo, o Zanocelo, que é até um bom jogador, não é para ser titular agora, mas é um bom jogador. E você tem o Camacho, por exemplo, cara, né? Você tem, sabe? Então, é complicado, cara, né? Pô. Não, do time do Santos, eu acho que o Auro passa de 26 anos. O Eduardo Balmerman, ele tem acho que 25, 26 anos também. É bom zagueiro. O Camacho tem 28. O Ricardo Goulart, 31. O Carlos Sanches era reserva, então no time titular, só esses 3 era acima de 25 anos. O resto, 19, 20. O João Paulo tem 24. O Auro, 26, que nem eu falei. O Kaique, 17. O Lucas Pires, 17. O Zenocelo tem 22. O Lucas Pires tem 17? Lucas Barbosa novo, tem 18, 19 anos. O lateral, né? 19 anos. Lucas Braga tem 21. Então, é um time muito, 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 muito novo. O Santos ele precisava de um meio-campo junto com o Ricardo Goulart, que fosse aquele primeiro homem de meio-campo um pouco mais experiente. O primeiro volante mais experiente para dar calma pro meio-campo do Santos, porque o Santos, como a gente tá conversando, é um time que, por ter muito jogador jovem, o time acelera muito o jogo quando não é para acelerar. Sim. Tudo se dava que era o Camacho, né, Marquinhos? O Camacho, tá teoricamente. Tietê, não, teoricamente se seria esse cara. Se o Nervo deixar, o Tietê. O Tietê também não tem. O Tietê não tem esse perfil também, não é um líder no meio-campo. O Tietê é polivalente, né? Ele joga em várias posições. O Tietê é foda por causa disso. Eu tava confiante no MM Alisson, mas o MM Alisson que ferrou o joelho. Eu fiquei triste, eu tava tentando lembrar o nome como que a gente tava falando dos jogadores antigos. O atacante, o cabeçudo, caixa d'água era Robson, né? Robigol. Que veio do Paysandu, né? Robigol do Paysandu. Robigol, mas guardava, hein? Pouquinhos. Guardava. Pra gente se despedir, o Portuga tá no top 6 do Twitter, hein? Como mais comentado da noite, hein? Um abraço, Chiquinhos. Fica com Deus. Abraço, Até gente. semana Fiquem que com vem. Deus. Até semana que vem. Destaque final é o Portuga. Se Deus quiser, vai renovar. E o bicho tá com fome de um paulista. Não tem ainda um estadual que tá indo em busca dele. Avante palestra. Tchau, Nervo. Fica com Deus. Boa semana. Boa semana para vocês. E se pá, quarta-feira eu tô no Morumbi, hein? Aí, garoto. O pessoal que tá assistindo resenha, aguarda. Vai ter matéria no Morumbi, hein? Você vai lá no Panetone. Tchau, Heitor. Fica com Deus. Boa semana. Meus queridos. Um abraço aí. Prazer estar com vocês aí, viu? E até a próxima. Prazer imenso. Até a próxima. Um abraço, Marcão. Fica com Deus. Boa semana.
Abraço aí, quinta-feira tô lá na arena, vamos ganhar do Guarani. Índio vai fazer barulho lá no mato, que na arena quem manda é a gente. Ô, Nego, você Ó, falou pra quem tá quarta-feira, mas assistindo, não um é grande quarta-feira não, é abraço. terça, viu? Fiquem com Deus e boa semana para vocês. Boa semana. Valeu.